Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma live da nossa página Palavra Viva. Estamos aqui reunidos em nome de Jesus, com a presença do nosso mediador, Messias Soares. Boa noite, Messias. Da nossa irmã missionária Jéssica, do nosso irmão Paulo e seu sobrinho presbítero Gabriel, diácono Jefferson e o diácono Inácio. Boa noite. Gostaria de pedir para a irmã Jéssica começar orando. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, muito obrigada, meu Deus, por mais esta oportunidade que o Senhor está nos concedendo, Pai, esta noite, Senhor. Que o seu nome, Pai, seja engrandecido nas nossas vidas, Pai, e que o seu ID, Pai, chegue aos confins da terra através desse meio, Senhor. Que o Messias sentiu no coração para poder levar a tua palavra também, Senhor. E graças a Deus estamos sendo instrumento nas tuas mãos, Senhor. Perdoa as nossas falhas, no nome santo de Jesus, Pai. Que nós venhamos a diminuir, que tu cresças, Pai, esta noite. Venha abençoar vidas, meu Deus, que ainda vão assistir essa live, Pai, para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Faz com que todo obstáculo caia por terra, meu Senhor. Que teu nome, mais uma vez, seja engrandecido. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, o tema de hoje é: e se não houver o amanhã? Gostaria de deixar o início com o nosso diácono Jefferson. Pode ser, diácono? Pode ser, amém. Já estavam escutando? Sim? Amém, sim. Então vou deixar a primeira para Apocalipse 3:3, que está dizendo assim: Lembra-te, pois, de onde que tens recebido e ouvido, guarda e arrependa-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás que hora sobre ti virei. Então, a palavra de Deus diz que não tem muitos marca hora, dia, data, todas não falo igrejas, aí chamam de seitas, que marcaram data, hora, não foram nem cumpridos, e foram tudo caiu por terra. Não tem. Então nós temos que se guardar o dia de hoje. Eu sempre falo isso, até o Messias conhece, que eu falo sempre isso. Esperamos Jesus como viesse hoje. E muitos esquecem que muitos estão. Claro, a gente tem que planejar o dia da manhã, fazer planejamento é do homem, nós temos que planejar. Mas tem pessoas que ficam preocupadas com o amanhã, mas essa preocupação, está escrito lá em Mateus sobre isso. Preocupar com o dia de hoje, nós temos que cuidar do dia de hoje e fazer os projetos, que é normal o ser humano fazer projeto. Mas tem muitos que se preocupam muito com os que vai acontecer, não, fica desesperado. Por isso que muitas pessoas ficam desesperadas. Você vê aí, o pessoal estava preocupado com a vacina, tem gente que está até chorando porque não sou contra a vacina, não é isso. Tem pessoas chorando porque tomou a vacina, chegou a vacina para quê? Para se encontrar com seus parentes, para se reunir com seus avós, reunir com seus pais. É justo isso, que as pessoas se isolaram por causa dessa pandemia e ficaram preocupados com o amanhã. E pela misericórdia de Deus, o Senhor deu a sabedoria ao homem para desenvolver a vacina. Não estamos aqui, vamos propagar isso, que a pessoa, que Deus deu inteligência ao homem para fazer isso, para a ciência falou para Daniel, que a ciência se multiplicaria, para que nós possamos hoje gozar dessa vida. Gozar o quê? Se beneficiar de tudo que Deus deu, que o homem preparou para que nós sobrevivamos até Jesus voltar. Então, se Jesus não voltar, vai vir para mim, vai vir para você, não importa, mas o importante é o quê? A gente está sempre preparado para o dia de amanhã. Então, se preparando hoje, não deixando para amanhã. Fala, pessoal, boa noite. Quero agradecer a presença de todos, dos nossos convidados que temos hoje. Tá? Temos o presbítero, eu sei que já foi apresentado, mas eu quero agradecer a presença de vocês dois, do presbítero Gabriel e do nosso irmão diácono Inácio. São pessoas muito importantes e eu sei que aqui a gente também vai aprender muito. Não só quem está nos assistindo, mas nós aqui que estamos participando também vamos aprender muito. Sobre essa questão do dia de amanhã, uma coisa que eu sempre digo, uma coisa que eu sempre falo, é que aqui, né, nesse mundo que a gente está, é só uma passagem. Né? Se a gente for olhar pelo calendário, a gente sabe que vai ter o dia de amanhã, vai vir o mês de março, de abril, anos vão passar. Se a gente olhar pelo calendário, a gente sabe que o dia de amanhã pode existir. Claro, né, que tem o dia de amanhã vindo por aí, né? Mas uma coisa que eu costumo dizer para todo mundo sobre
a relação entre os tempos, né? A gente sabe que hoje o homem ele vive 70 anos, e passando disso é cansaço e fadiga. Eu não lembro bem, tem até uma passagem que fala, depois eu trago aqui com mais assim acerto para vocês. Então é uma diferença entre a passagem e a eternidade, né? Aqui na Terra a gente está vivendo uma passagem, mas depois dessa passagem tem uma eternidade pela frente. E tem um detalhe, é uma eternidade com Deus ou uma eternidade sem Deus, né? E o que está acontecendo hoje? Hoje as pessoas estão vivendo, muitas pessoas estão vivendo ao bel prazer do jeito que acha bom para elas mesmas, né? Muitas vezes não pensa, poxa, e se eu morrer amanhã? A gente tem que falar sobre isso. Poxa, e se amanhã for o meu último dia aqui, né? O que vai ser de mim? O que vai ser da minha alma? Isso me leva também a lembrar a parábola do homem que enchia os seus celeiros de riqueza, de alimento, e ele teve paz na alma por aquilo ali. Mas ao mesmo tempo veio uma voz e disse ele, tolo, né? Hoje te pede a sua alma, né? E ele ficou assim, nossa, eu ajuntei tanto nessa terra, tanto nessa vida, eu fui tão feliz aqui, o meu trabalho foi tão próspero, mas agora chegou a hora de ir embora, de ir para a próxima fase, para o outro lado, né? de dar contas, né? A Deus, né? Ao fim dele ali, né? E o que acontece hoje é isso, né? E uma coisa, eu não vou me estender muito aqui, eu só quero lembrar de uma história, para dar um documentário bem antigo sobre Faraó e as pirâmides, né? E o interessante nessa história é que as pirâmides, elas eram túmulos, elas eram túmulos dos faraós, né? Pirâmide não é lugar assim, vou fazer uma pirâmide como enfeite, não, pirâmides eram túmulos. Por quê? Porque o faraó ele acreditava que após a morte dele, ele iria habitar dentro da pirâmide, né? Então a pirâmide levava anos para ficar pronta, e o faraó ele se dedicava àquilo ali, né? Ou seja, o faraó estava mais preocupado, muito mais preocupado com pós-vida do que com a própria vida dele. E isso muitas vezes a gente pode até ver como uma lição. Hoje a gente está muito preocupado com hoje, com agora, mas a gente não está se preocupando com o amanhã, talvez, né? E encerrando aqui, eu quero deixar Mateus 24, versículo 37, né? Assim como nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Eu sei que eu não referi claramente a vinda do Filho do Homem, mas eu me referi à atitude da sociedade. Comiam, bebiam, davam-se casamento e não se preocupavam com o outro dia. Amém? Amém. Graça e paz a todos. Boa noite. Boa noite. Eu queria deixar aqui um versículo que se encontra em Mateus 6,34, que diz: portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Essas palavras estão escritas lá em Mateus, né? Tem a ver com o Sermão do Monte, em que Cristo nos ensina a não vivermos ansiosos, né? E a gente tem visto uma sociedade bastante depressiva, bastante com problemas emocionais, não tendo uma saúde talvez psíquica, né, para suportar as situações da vida. E desde aquela época, desde a antiguidade, Jesus já nos ensina a não ficarmos ansiosos, né? E a Bíblia nos ensina, claro, a fazer planos, a sonhar, a se planejar. Isso é bíblico. Mas eu acho que a expectativa que a gente tem que ter do amanhã é que, em primeiro lugar, ele pertence a Deus, né? A Bíblia fala que o homem faz preparações, o que é uma coisa comum, é uma coisa normal. Mas a última palavra, ela sempre vai vir do Senhor, né? E tudo que tem acontecido relacionado a essa pandemia, isso já é um sinal da volta de Cristo, né? E a Bíblia já nos ensina a termos um coração confiante em Deus. Então a expectativa que a Bíblia nos ensina é saber que Deus é soberano. Ele está no controle de absolutamente tudo, né? A Bíblia fala que porque dele e por ele são todas as coisas. Então nada acontece se não for pela permissão do Senhor.
E infelizmente a gente vê pessoas assim completamente desesperadas, completamente envolvidas em tamanhas preocupações, né? Para encerrar, eu queria lembrar uma história quando a Bíblia fala que Jesus chega, ele está indo para Jerusalém, ele chega na casa de Lázaro, né? Tá Marta e Maria, e a gente sabe que Jesus andava com 12 homens, né? Contando com Jesus são 13. E a Bíblia fala que quando Jesus chega com seus discípulos, é automático que Maria fica aos pés de Cristo. Já Marta não. Marta já se preocupa em dar o seu melhor em servir, em arrumar as coisas. Sendo que a Bíblia fala que ela se incomodou muito, né? Ela deu bastante atenção no que ela fazia. Isso lhe traz um incômodo, isso lhe traz preocupação e ansiedade. E ela meio que fala: ô Jesus, será que não te importa que Maria me ajude? Né? E Jesus fala assim: não, Maria, você tem que entender que a melhor parte, quem escolheu foi ela, e isso não lhe será tirado. Então a gente aprende que devemos sim fazer as coisas, de fato. Enquanto Maria ouvia, alguém tinha que servir. Mas o que Jesus está combatendo ali é a ansiedade, é a preocupação em excesso, né? E saber que, de fato, estar com Cristo e parar para ouvir o que Deus tem para nós, se relacionar com Ele, é a melhor coisa. Primeiramente, boa noite, a paz do Senhor a todos. Estou honrado pelo convite, estar participando com vocês. Deus, Ele venha nos dar graça. Esse tema é um tema muito importante, nós venhamos aprender, né? E se não houver um amanhã, onde o seu contexto é o que estamos nós praticando hoje, porque se não houver o amanhã, né? É um tema que ele abrange vários subtemas, por assim dizer, e ao mesmo tempo ele direciona um público-alvo. Tanto ele pode falar para quem ainda não conhece o Evangelho, tanto para aquelas pessoas que ainda não confessaram a Cristo como Salvador, como para nós cristãos que já estamos na caminhada, em busca da salvação. Como assim? Para as pessoas que ainda não conhecem a Cristo, a Jesus que morreu por nós para nos salvar, né? Se não houver o teu amanhã, o que é que você está fazendo hoje para obter a sua salvação? E para nós que somos cristãos e buscamos um pouco da palavra de Deus, buscamos um pouco entender, ele fala: o que é que nós estamos fazendo, que conhece a palavra hoje, para poder alcançar as pessoas que ainda não conhecem a Cristo? Porque se não houver o amanhã para eles, se não houver a oportunidade de eles aceitarem a Cristo, se não houver a oportunidade de eles ouvirem falar sobre Jesus, né? E o diácono Inácio, ele foi feliz nas suas palavras quando falou a respeito da vacina. Se não foi o diácono Inácio, foi o outro irmão, né, que falou sobre a vacina, e que muitas das vezes estão preocupados mais com a vacina que há de vir do que em se prevenir para não se contaminar. Estão se preocupando com o amanhã e esquecendo de viver a prevenção agora. Estão se preocupando com a imunização em vez de prevenir. Estão se preocupando com o remédio em vez de a prevenção. Onde seria muito mais fácil a gente se prevenir, se resguardar, para quando a vacina chegar, estarmos todos numa situação mais confortável ou menos constrangedora, né? E muitas das vezes somos nós, agora eu vou falar para nós que somos cristãos, né, que servimos a Cristo, estamos assim, estamos igual a Marta, que foi falado aí, buscando servir mais a Cristo do que viver. Estão me entendendo? Às vezes a gente quer viver, fazer tanto a obra, que se esquece do dono da obra. O que Marta fez, né, pegando um gancho no diácono Inácio, nas palavras dele, foi querer dar o seu melhor a Cristo. Só que naquele momento, ela tinha que ouvir a Cristo. Ela tinha que parar para ouvir. E muitas das vezes somos nós assim. E em Mateus, capítulo 6, versículo 33, diz assim: mas procurei buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas estas coisas vos serão acrescentadas.
Aí depois vem aonde o diácono Inácio falou: não andeis, pois, inquietos pelo dia de amanhã. O dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Nós temos que entender que o hoje ele vai refletir no nosso amanhã. As nossas práticas hoje refletem no nosso amanhã. Amém? Só até aqui. Pastor Ronaldo, pode ser, pastor. Boa paz. A paz do Senhor para todos. Bem-vindo aos nossos irmãos convidados que estão aqui com a gente. É maravilhoso. Amém. Esse tema. É um tema meio complexo, mas graças a Deus que eu cheguei um pouquinho atrasado, mas estou começando a entender a dimensão desse tema. Aqui o salmista, podemos dizer assim, foi Moisés, no Salmo 90, ele diz assim: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Deus, Ele é o refúgio. Deus sempre levanta um refúgio, sempre dá um refúgio, de geração a geração. Deus, Ele é refúgio. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasse a terra e o mundo, sim, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Deus nunca perdeu o controle da situação e nunca vai perder, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Então, Moisés, na sua oração, um homem de Deus, ele fala sobre isso. De eternidade em eternidade, Tu és Deus. Tu reduz ao homem a destruição e diz: volvei, filho dos homens, porque 1000 anos são aos teus olhos como um dia, e um dia passou como a vigília da noite. Tu levaste como as correntes das águas, são como o sono, são como as ervas que crescem e de madrugada cresce e floresce, e à tarde corta-se e seca. Assim é o homem. Então, como será? Como se não houvesse o amanhã? Uma coisa que esse tema me chama a atenção, porque o amanhã sempre vai ser para Deus, o Criador de todas as coisas, sempre criou o amanhã para o homem, sempre criou o amanhã até para Satanás, porque ele vai ser julgado. Então o amanhã sempre vai existir. Sempre vai existir. Então é preciso que nós possamos entender, ao texto, ao olhar da Bíblia, que vai existir o amanhã da eternidade de gozo celeste, gozo para os salvos, mas vai haver o amanhã também para aqueles que não têm a salvação, para aqueles que estão perdidos. Vai haver o amanhã para eles também. Vai haver o amanhã até para Satanás, onde ele vai ser julgado. Então, como será o amanhã? Que nós possamos estar crendo na Bíblia Sagrada, como aquele louvor que nós cantamos. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Jesus ressuscitou dentre os mortos, eu aceitei a Jesus como meu Senhor e meu Salvador, eu creio no amanhã de glória e de bênção para a humanidade e de bênção para aqueles que crêem em Jesus, nosso Senhor e Salvador. Porque a Bíblia nos dá esse respaldo. Deus conhece o passado, o presente e o futuro da humanidade. Deus conhece. Como Ele perguntou, Deus está fazendo uma pergunta a Jó. Então, que nós possamos crer no amanhã. Se você aceitar o Senhor Jesus como seu Senhor e seu Salvador, acredita que o seu amanhã vai ser de bênção, vai ser de vitória, vai ser de triunfo. Essa é a meta da igreja nos nossos dias. É pregar que o amanhã daqueles que creem em Jesus é de bênção, é de paz, é de gozo, é de alegria. Amém? Amém. Fala, Jéssica, tá quietinha? Eu vou só acrescentar aqui no versículo bíblico, pois eu só estou me alimentando também. É mais direcionado para os jovens, que, como já até citado na live semana passada, que se acham imortais, né? E acham que nunca vai acontecer nada na vida. E nós, é uma certeza, se não formos arrebatados nessa vida, vamos também, ou podemos nos deparar com a morte, alguma coisa assim, né? É a realidade de todo ser humano. Mas o versículo que eu vou deixar aqui, a passagem está em Eclesiastes 11, versículo 9. Que fala assim:
Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se no teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que todas estas coisas Deus te pedirá contas. Então, mais assim uma palavra de reflexão mesmo, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Como eu falei, a certeza do cristão é a esperança que Jesus vai nos buscar, mas de uma forma ou de outra, né? Ou arrebatado, ou felizmente com a morte. Uhum. E a vida não é só esse oba-oba que às vezes é passado, né, para a geração. Nós vamos dar conta dos nossos atos para Deus. Só mesmo uma reflexão mesmo. Esse negócio assim, quero aproveitar até para falar aqui, eu não ia nem falar, mas aproveitar, tem um pensamento aí bem vigente hoje em dia, principalmente aqui no Brasil, que é mais para os cristãos, né? Como se cristão não morresse, cristão não padecesse, não fosse a falecer. É muito usado aquele versículo, que 10.000 cairão mil cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. Eles usam muito isso para dizer que o crente não é atingido, né? O crente fiel, digamos assim, não é atingido. Mas a gente tem que lembrar que pela própria Bíblia, a gente vê que crentes fiéis eram mortos em perseguições, eram mortos por Coliseu, e ainda hoje é. Aqui não acontece isso porque o Brasil não é um país de perseguição desse tipo. Mas em muitos lugares, muitos crentes fiéis são queimados, muitos cultos são encerrados e pessoas são mortas. São pessoas fiéis a Deus, né? E nesse tempo de Covid que a gente passou aí, a gente pode presenciar que teve muita morte de pastores, muita morte de cantores famosos aí. Então essa questão do dia de amanhã, quando eu trouxe um pouco atrás, era mais no modelo aqui, no modelo físico, né? No espiritual sempre vai ter um amanhã, né? Mas no modelo físico, que é o tempo no qual você pode ter escolha, né? Pode ser uma parte muito importante. Certo? Aqui nós falamos sobre assim, um amanhã, né? Um amanhã promissor, né? E também não é errado, né? A gente crer que teremos um amanhã de bênçãos, né? De expectativas, de esperanças. Isso não é errado, como o pastor Ronaldo citou, né? Mas também temos que nos policiar, né? E não viver um amanhã sem temor a Deus, né? Tem uma passagem lá em Hebreus 3:7. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação no dia da tentação no deserto. Naquela época, as pessoas tentaram contra Deus, né? E pereceram, ficaram por lá, né? Então, assim, não podemos viver hoje sem pensar sem saber o que pode acontecer com as nossas vidas, né? Pode ser uma doença, pode ser um acidente, né? E tá aí vivendo em pecado, sem pensar que o que está em jogo é a nossa salvação, né? E não temos que viver também com medo de não sermos salvos, né? Mas temos que ter no nosso coração o desejo de agradar a Deus, mas não com aquele não, só não vou pecar porque eu não quero ir para o inferno. Não, eu não quero pecar porque eu não quero que o Espírito Santo de Deus se afaste de mim. Fala, Inácio. Amém. Só pegando um gancho aqui da irmã Gabriele e do presbítero, né? Que a Bíblia fala de fato buscarmos em primeiro lugar o reino dos céus. Enquanto os irmãos aqui falavam, me lembrei de uma história que se encontra em 2 Reis, capítulo 3. Depois os que nos verão e ouvirão pode até meditar com mais calma. A Bíblia fala que Jorão, ele era filho de Acabe, ele assume como rei porque Acabe logicamente morre. E o que vai acontecer? O rei de Moabe decide não mais pagar imposto, né, para a nação de Israel. Logo, Jorão vai entrar em guerra com Moabe. O que ele faz? Ele chama Josafá. E eles vão agora partir para uma guerra.
E era costume dos reis, antes de irem para a guerra, sempre fazer o quê? Sacrificar o Senhor, né? Orarem. Mas Jorão, por não ter compromisso com Deus, ele decide invadir Moabe por uma estratégia dele mesmo e se junta com Josafá. E o que vai acontecer? A Bíblia fala que eles tiveram uma boa estratégia. Qual era? Era invadir Moabe pelo deserto, né? E isso nos ensina aqui de fato. Quando a gente for entrar numa luta, claro que a gente tem que ter estratégias. O problema é que, como eles não buscaram ao Senhor, quando eles chegaram no deserto, a Bíblia fala que eles ficaram durante 7 dias rodeando. Quer dizer, que eles entraram numa guerra, né? Lutar é certo, há momentos que a gente tem que guerrear. O problema é que eles foram para a guerra, eles queriam vencer a guerra sem buscar ao Senhor, sem ouvir, né, o Senhor, como a irmã Gabriela acabou de ler. Devemos ouvir a voz de Deus. Qual foi a consequência? Um exército inteiro, praticamente quase que morre. Os animais estavam precisando de água. Um exército inteiro estava completamente com sede. Aí, pela misericórdia do Senhor, Josafá falou assim: olha, vamos consultar o Senhor. É quando chamam Eliseu, né? E Eliseu ora ao Senhor e Deus lhes dá a resposta. E tudo isso poderia ser evitado se antes, né? De viver o amanhã, de viver a vitória do amanhã. Se eles tivessem orado primeiro a Deus, eles não precisariam estar no deserto com sede, né? Muitas vezes, no nosso dia a dia é assim, a gente que é pai de família, né, mãe de família, a gente luta, a gente traça os melhores projetos e Deus nos dá inteligência para isso. A questão é que precisamos ouvir a voz de Deus. O presbítero falou, é fazer hoje. O que eu devo fazer hoje? Pensar sobre Ele toda a minha ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Então, eu acho assim, que o maior inimigo do nosso amanhã, do crer em Deus, do confiar em Deus, digamos assim, é a nossa ansiedade, né? E a palavra de Deus, ela fala pra gente não temer amanhã, porque baixa cada dia o seu mal, correto? Só que, graças à ansiedade, o nosso medo, muitas vezes isso até ocasiona a falta de fé, a gente começa a duvidar do amanhã, do amanhã daquele jeito que a gente quer. A gente começa a duvidar da mão de Deus ali, né? Isso acontece muito, porque confia em Deus. Sim, falar confia em Deus é fácil. É fácil falar confia em Deus quando a sua vida está boa, né, digamos assim. Mas quando a sua vida está passando por um momento difícil, por um deserto, um vale, confia em Deus, descansa no Senhor, é muito mais difícil, né? Eu falo disso porque eu passei por isso, né? Confiar em Deus quando tudo está ruim é complicado. A gente tenta resolver com as nossas mãos, né? Então, as pessoas acabam ocasionando o medo da manhã, né? Eu, particularmente, eu até queria ver com vocês qual é a melhor maneira da gente lidar com isso, né? Eu só queria fazer um pequeno comentário no que eu estava aprendendo juntamente com os irmãos aí, a respeito da ansiedade, né, que atrapalha muito o nosso viver hoje, se preocupar com amanhã. E quando a gente, quando o irmão, Deus colocou no coração do irmão esse tema, se não houver um amanhã, aqui esse tema não está implicando a gente não fazer projetos para o amanhã. Não é isso que a gente está aprendendo aqui nesse vídeo. Pelo contrário, que a gente faça projetos, sim, para o nosso amanhã, projetos de vida, projetos de bênção do Senhor, mas que a gente venha jogar toda a nossa ansiedade no Senhor, né? Que a gente venha viver primeiramente o reino de Deus. Quando a gente faz essa pergunta, se não houver um amanhã, a gente não está falando esqueça do amanhã, não é isso. A gente está falando projete o seu amanhã, projete o seu futuro e jogue toda a sua ansiedade nas mãos do Senhor e faça primeiramente o reino de Deus. Eu estou com 31 anos hoje e eu projetei a minha vida. Eu digo, Senhor, fui criado no Rio Grande do Norte, né? Eu disse, Senhor, se eu alcançar os 30 anos com a minha casa e o meu bem, né, um carrinho que era o que eu desejava, eu estou mais do que satisfeito. E aprove a Deus eu projetar, novo, com 22 anos, novo, projetei isso e joguei toda a minha ansiedade nas mãos do Senhor e fui fazer o quê? Viver primeiramente o reino de Deus. Porque
quando a gente projeta, a gente busca, a gente corre atrás, mas a gente não deixa que essas coisas atrapalhem a nossa vida espiritual, tudo vai fluir naturalmente nas suas ordens. Então, que a gente venha entender que esse tema, se não houver o amanhã, não está dizendo deixe de projetar. Não é isso. É pelo contrário. É que está falando projete, estude, busque as suas melhoras, mas sempre se lembre, primeiramente, o reino de Deus e a sua justiça. Amém? Eu gostaria de deixar as considerações finais para o pastor Ronaldo Rodrigues. Vamos agradecer a Deus, então, né, por essa oportunidade a qual Ele tem nos dado de estar aprendendo e esclarecendo um pouco mais da Santa Palavra de Deus. Porque aqui em Eclesiastes, capítulo 3, diz que tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar, tempo de o que plantou. É tempo, é um propósito de Deus. Então, Deus não esqueceu da humanidade, Ele está no controle todo. E a gente percebe lá no livro de Hebreus, capítulo 11, todos na galeria dos heróis, a gente vê que o sofrimento daqueles homens do passado não foi em vão. Que o sofrimento do nosso tempo presente, daqueles crentes, daquelas pessoas que estão padecendo nesse tempo presente, não é em vão. Tudo tem um propósito. Então, que nós possamos entender e aguardar em Deus aquilo que Ele tem de melhor para cada um de nós. Que Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Quero agradecer a todo mundo que nos assistiu. Se você puder deixar um like, compartilhar com seus amigos, se você gostou do conteúdo, ou um comentário, se tiver alguma dúvida, a gente já agradece, tá? Então, vou deixar aqui com a Gabi. Então, pessoal, graças a Deus, mais uma noite, estivemos aqui todos juntos, e não se esqueçam de deixar o like de vocês, compartilhe com seus amigos, para que a palavra de Deus seja propagada em cada canto da terra. Graças a Deus a internet tem nos auxiliado para isso, né? Vamos continuar usando em prol do reino de Deus. E muito obrigada a todos aqui que estiveram aqui presentes. E até a próxima live, pessoal. Beijo. Amém. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Paz do Senhor para todos.